Quero ler Ester 1 e o verso de número 5, que diz assim: Passando aqueles dias festivos, o rei deu outro banquete no pátio do seu jardim, que ficava no palácio real. Esse foi de 7 dias. E ele trouxe todo o povo, tanto ricos quanto pobres. 2 Samuel, capítulo número 9, verso número 7. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa do teu pai. O teu pai foi meu amigo. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao seu avô, Saul. E você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Amém? Fala para o seu coração aí, dá uma palavrinha para o seu coração aí, assim, uma palavra bem de graça, de favor. Seja bom com você nesse momento. Porque a Bíblia fala que nós temos que amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, certo? E às vezes nós conseguimos ser bons com as pessoas e não conseguimos ser bons para conosco. Porque nós nos conhecemos, né? Sabemos a peça que somos. Livra alguns por aí que só pensam em si mesmo, mas alguns de nós enfrentam algumas dificuldades. Então, dá uma boa palavra para o teu coração e diz assim: o processo de Deus será completo na minha vida, porque Ele não me julga pelos erros do passado. Amém? Glória a Deus por isso. Queridos, nós estamos na campanha de Ester. A pastora Silvana conversou comigo há alguns dias, que ela está falando sobre alguns personagens bíblicos, mais dentro do livro de Ester. E eu estava pensando nesse texto. Eu gosto muito de pensar na história de Ester, que ela é rica, cheia de muitas coisas. E Ester é aquela mulher que ela não nasceu em um berço rico, ela não nasceu em um lugar cheio de providências, mas ela também não passou tantas necessidades, ela tinha o suficiente. O que dá para entender da história de Ester é que ela era bem cuidada, dentro de um padrão de vida comum, normal. Ela era uma jovem bem cuidada, perdeu os pais, perdeu a família, mas teve alguém que amparou e que cuidou dela. Então, Ester não nasceu como rainha, mas Ester teve que aprender o que é a nobreza. Ester teve que aprender o que é estar na realeza. Prova disso é que assim que Mardoqueu manda uma mensagem para ela, pedindo ajuda, ela que já estava se acostumando àquele ambiente de riqueza, aquele ambiente de favor, aquele ambiente de luxo, ela começa a perder, você percebe que ela começa a perder parte da sua história, parte da sua identidade. Porque ela acostumou tão rápido com aquilo, que ela teve medo de perder. Então, ela simplesmente, a primeira resposta que ela dá, quando ela está em um lugar de favor, ela está em um lugar onde ela pode socorrer pessoas, onde ela pode fazer alguma coisa, a primeira resposta que ela dá quando o tio pede ajuda é: não posso fazer nada. Não tem nada que eu possa fazer. Isso está fora do meu alcance. Mas então, Mardoqueu manda uma resposta de volta e diz assim: minha filha, eu sei quem você é. Lembra, acorda, lembra de onde você veio. Lembra que é por Deus que você está neste lugar. E quem sabe não foi para este tempo específico de necessidade entre o teu povo que você chegou na posição que você está. Mardoqueu está lembrando Ester que tudo na nossa vida, toda mudança de nível, toda mudança de emprego, toda mudança em qualquer área da nossa vida, que seja para melhor, ela tem a mão poderosa de Deus e tem um propósito por trás disso. Deus, ele é sempre intencional no que ele está fazendo na nossa vida. Se Deus te muda de cargo, se Deus te coloca em um lugar de favor, se Deus te coloca em um lugar de influência, se Deus abre uma porta diferenciada que você tem acesso a coisas que você não tinha antes, isso não é só para favorecer a sua vida. A Bíblia nos fala sobre dupla honra. Então eu gosto de pensar nesse exemplo, porque todo tempo de humilhação, toda dificuldade que nós temos, ela vem com um multiplicador de honra. Então toda dureza de vida, todo lugar apertado, toda enfermidade, tudo o que acontece, eu falo de pessoas que estão em Deus, tá bom? Pessoas que sabem quem está seguindo e por onde está indo. Ela tem um propósito na nossa vida. E quando essa dupla honra chega,
Eu gosto desse exemplo. Você nunca vai a um mercado, a um restaurante e pede 2 pratos iguais. Você só pede se você for servir uma outra pessoa, porque tudo que é duplo não é para ficar com você. Tudo que é duplo é para servir. Porque não é sobre o quanto eu posso acumular na minha vida, não é sobre o quanto eu tenho para mim, é sobre o quanto eu posso transbordar na vida do outro. Então, Mardoqueu lembra a Esther disso, que Esther está ali por um propósito, ela tem uma finalidade de estar ali. E eu quero ser boca de Deus na nossa vida hoje, e eu quero encorajar você a entender que Deus está fazendo algo por você. Se o tempo é de humilhação, Deus está providenciando uma dupla honra. Se o tempo já é de honra, Deus está te preparando e te nivelando para que você possa ser bênção por onde você passar. Amém, queridos? Porque estar no lugar de nobreza, estar no lugar de riqueza, não é só para receber, é para doar. Você já percebeu que os reis, eles abençoam reis? Os nobres, eles abençoam nobres? Porque quando eu abençoo um pobre, isso é chamado de esmola, porque ele não pode me retribuir. Agora, quando eu abençoo alguém que tem, de alguma forma, tem recursos, pouco ou muito, essa pessoa ela já tem um favor, me retribuindo ou não de forma física, automaticamente dentro do campo da honra, uma honra atrai outra honra. Mike Murdock, ele costuma dizer que quem dá aos pobres, recebe de volta em saúde. Quem dá a ricos, recebe de volta em dinheiro. Quem dá a amigos ou qualquer pessoa, recebe de volta em alegria. Então, a chave aqui é ser bênção na vida de alguém. Amém, queridos? E a Bíblia diz que maior dádiva é dar do que receber. Porque quando eu estou dando, quando eu estou abençoando, eu estou abrindo caminhos para outra pessoa e caminhos na minha própria vida. E é Deus quem dá semente ao que semeia. Aleluia. E Esther, ela teve que aprender o caminho da nobreza. E ela teve que aprender que estar no lugar de favor, que estar nesse lugar não é gerar em mim só egoísmo. Não, eu tenho que fazer alguma coisa então estando aqui. Então ela manda a resposta de volta e ela diz, tá bom, diz ao povo para jejuar, porque eu e as moças aqui também vamos jejuar e nós vamos ver o que podemos fazer. Ao contrário de Esther, que nasceu num lugar humilde, e o processo dela foi de aprendizado para adequar-se à nobreza, adequar-se a um lugar de honra, estar em um lugar de favor. Nós temos aqui um príncipe, o neto de um rei, que na vida dele aconteceu o contrário. E Deus teve que intervir para devolvê-lo a um lugar de favor. Queridos, por que eu quero falar sobre isso com você hoje? Porque acontece muita coisa estranha na nossa vida. Uma hora nós estamos bem, outra hora acontece uma coisa esquisita. Uma hora você está bem e fala, nosso dinheiro não vai faltar mais. De repente, você se vendo apertado, tendo que economizar, cortar custos. Isso na área da saúde, na área financeira, na área familiar. As coisas vão acontecendo na nossa vida. Então eu quero que você entenda essa noite, em nome de Jesus, que não importa se você está subindo ou descendo, Deus tem os meios para te ajudar a ficar bem. Deus tem meios para nos ajudar a ficar bem. Você crê nessa palavra? Porque eu acredito nessa palavra. Olha só o que acontece com esse jovem. O nome dele é Mefibosete. Ele é filho de um príncipe chamado Jonatas, filho de Saul. Esse moço se tornou muito amigo de Davi. Quando ele viu Davi matando aquele gigante, ele se tornou amigo de Davi. E uma amizade verdadeira nasceu no coração dele, sabe? Eu não sei que caminhos o nosso coração e as nossas emoções, elas trilham para nos apegar a algumas pessoas. Já percebeu que tem pessoas que com facilidade, parece que você acabou de conhecer, está com ela ali há um minuto, horas, num ambiente, parece que você já conhece essa pessoa há anos, há semanas. Parece que essa pessoa faz parte da sua vida e o seu coração escolhe essa pessoa para estar por perto de você. Você gosta. E às vezes é tão recíproco que gera-se uma amizade verdadeira que perdura aí por anos, para a vida inteira. O nosso coração, as nossas emoções, eles fazem caminhos que às vezes nós não entendemos. Você simplesmente gosta de alguém, não é? Simples assim. O oposto também é verdade. Também acontece. Certo? Nós vamos falar aqui só do que é bom. Só das pessoas que a gente gosta e que gostam de nós, certo?
Então esse moço, ele vê Davi, ele admira Davi. Ele gosta do dom de Davi, mas ele se apega à pessoa de Davi. Davi é jovem como ele, e Davi é forte. Davi é destemido, Davi não tem medo. Davi enfrenta as coisas. E ele entende, pela palavra profética, que Davi vai ser rei no lugar do pai dele. Então, se Davi vai ser rei no lugar do pai dele, quer dizer que ele também não vai assumir o trono. Só que ele entende e ele não se ofende. Ele não se magoa. Ele chega em Davi um dia e diz assim: Davi, eu sei que pela linhagem o trono é meu, mas pela escolha de Deus o trono pertence a você. Deus te deu o trono, então eu não vou ficar no seu caminho. Ele libera Davi para que Davi assuma o trono no lugar dele. Só que quando ele faz isso com Davi, entre a amizade que eles estão tendo e a amizade deles fica muito forte, ele olha para Davi e ele diz assim: Davi, eu só vou te pedir uma coisa. Eu não vou assumir o trono, então eu não sei qual é o caminho de Deus para a minha vida. Talvez eu morra. Porque era o único jeito de Davi assumir o trono. E esse moço tem um discernimento. Ele tem uma clareza tão grande de Deus, que ele não se ofende. Ele não se magoa. Ele não vai orar a Deus para que Deus evite uma tragédia com ele. Ele não vai pedir para Deus mudar os planos. Ele não pede que Deus mude nada. Ele quer que Deus faça exatamente o que Deus planejou. Queridos, isso é uma pessoa curada. Isso é uma pessoa... Ele nasceu num palácio, ele sabe o que é ser príncipe, ele sabe o que está na nobreza, ele tem uma dignidade, uma honra tão grande dentro dele, porque ele não só aprendeu, ele nasceu naquilo, ele viveu aquilo tudo desde o seu nascimento. Então ele olha para Davi e a nobreza está nele. Ei, queridos, tem atitudes nossas que mostram uma falta de nobreza, uma falta de dignidade, uma falta de honra. Mas eu quero ser boca de Deus aqui hoje, e eu quero declarar sobre nós que Deus está nos ensinando o caminho da nobreza. Não importa em que estágio da vida você esteja, se você está subindo, se você está descendo, se você está bem nivelado na sua história, Deus vai dar um jeito para que eu aprenda o caminho da nobreza e viva por dentro e por fora o que é esse espírito de nobreza em Deus. O que é essa honra em Deus? O que é esse favor? O que é honrar pessoas? Receber honra de pessoas e saber lidar com ela. E saber também receber alguns tipos de ofensa e também saber lidar com elas com dignidade. O povo de Deus tem que ser o povo mais digno da face da terra. Porque o povo de Deus aprendeu a ter, como disse Paulo, e aprendeu a não ter. O povo de Deus aprendeu a ser humilhado e a receber honra. Nós temos que aprender essas coisas, queridos. Paulo, ele diz assim: eu aprendi a ter muita fartura, porque eu tive muita coisa, mas eu também aprendi a passar necessidade. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu aprendi a viver, gente. Eu aprendi a viver. Eu entendi o que é a vida em Deus e aprendi o que é o caminho da nobreza e o caminho da honra em Deus. E eu vou dizer algo para você: quando nós aprendemos, nós sofremos menos. E há uma palavra do Senhor sendo liberada sobre nós aqui essa noite. Eu quero que você sofra menos. Eu quero que você viva mais, que você sorria mais, que você receba um sorriso novo. Gente, recebe um sorriso novo de Deus essa noite, de forma profética. Recebe um sorriso novo, um cântico novo, algo novo da parte de Deus, porque o Senhor está te ensinando algo excelente essa noite. Gente, olha a nobreza desse príncipe. Ele não é príncipe só de título. Davi está vindo das malhadas. Davi tem coração de guerreiro, alma de poeta. Davi é tudo junto e misturado. Mas Davi não foge da guerra. E Davi é inteligente demais. Ele entende o que o moço está dizendo. Ele diz assim: eu só vou te pedir uma coisa. Quando eu não estiver aqui, meu pai não estiver aqui, se acontecer alguma coisa e quando você assumir o trono, tenha misericórdia dos meus descendentes. Ele está se antecipando
ao futuro dos filhos, porque ele não sabe, quando um rei assumia o trono, ele matava toda a linhagem do rei antigo. Então ele não sabe o que vai acontecer, mas ele tem uma aliança com Davi. E Davi olha para ele e diz assim: fica tranquilo. Se algum filho seu estiver vivo sobre a face da terra, enquanto eu estiver reinando, ele será honrado. E Deus coloca Davi à prova, porque esse moço morre na guerra. O pai morre na guerra e ele deixa um filho de 5 anos de idade. O menino está lá no palácio sendo cuidado pela ama dele, e vem a notícia: o pai dele morreu na guerra, vão entrar aqui para matar todo mundo. A moça sai correndo, derruba o menino no meio do caminho, ele quebra os tornozelos, então ele fica aleijado de ambos os pés. Pegam esse menino, escondem ele, esse príncipe, numa terra chamada Lodebar. Tem um significado grego que é lugar sem pastagem, terra seca. Mas era um lugar onde tinha uma provisão de refúgio, aonde podia se esconder prisioneiros de guerra, ou até mesmo um príncipe que estivesse fugindo da morte ou da mão do próximo rei. E ele vai para lá. Só que Davi tinha um problema. Quando Davi assumiu o trono, ele diz assim: tirem todos os aleijados, cegos, mancos e pessoas que têm problemas, tirem das minhas terras, coloque-as em outro lugar, porque não quero que essas pessoas fiquem aqui. Motivação de Davi, não sei, mas ele fez isso. Ele não sabe, mas ele fez uma promessa para o amigo, que agora está morto, que ia cuidar da linhagem do amigo. E ele não sabe que o único príncipe que está vivo é aleijado de ambos os pés. Existem momentos na nossa vida que situações são apresentadas a nós, que nos coloca à prova para ver a dignidade da nossa palavra. Porque é muito fácil, porque tem muita gente que o que fala sentado não sustenta de pé. E sustentar o que você fala, isso é honra, isso é dignidade. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Se você prometer algo a alguém e no meio do caminho você mudar de ideia, ainda que você sofra dano, prejuízo próprio, cumpra a sua palavra. Não vote, porque se você votar e não cumprir, está pecando contra Deus. Então nós temos que tomar cuidado com as palavras vazias. Então vai haver momentos, queridos, que você vai fazer uma promessa para alguém ou vai dizer que ia fazer algo. Aí no meio do caminho você fala: ai, mas poxa vida, não devia ter prometido isso agora. Certo? A Bíblia diz que é melhor você não votar do que você votar e não cumprir. Então se isso acontece no meio do caminho e eu falo: eu vou sofrer um prejuízo agora se eu fizer isso. Se você deu a sua palavra e ela tem poder, não deixe ela ser usada contra você. Cumpra suas promessas, cumpra seus votos, faça o que você tiver que ser feito e da próxima vez vigie e pense antes de falar. Amém, queridos? Quantos estão me entendendo e podem dizer um amém? Ai, glória a Deus. Acontece que Deus gosta de cumprir promessas. Acontece que Deus gosta de fazer planos com a nossa vida e Ele gosta de ver os planos dele terminarem, funcionarem. Nós somos planos que dá certo. Você consegue entender isso? Fala isso para o seu coração. Eu sou um plano de Deus. Eu sou um plano de Deus que já está dando certo. Fala com um pouquinho mais de fé para você. Eu sou um plano de Deus que já está dando certo. Queridos, a sua vida vai funcionar. Deus vai cumprir promessas na sua vida. Deus está te ensinando um caminho de honra e de nobreza. Por favor, aprenda o quanto antes para você terminar logo esse processo e entrar na promessa de Deus, porque ela é grande para as nossas vidas. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Eu tinha um amigo, porque a gente não tem muito contato hoje. Nós éramos todos crianças na casa da minha avó, e a minha avó dava um prato de comida para cada um e um pedaço de mistura para cada um. Às vezes era um ovo, às vezes um pedaço de carne, coisas assim. Aquela coisa que vó faz. E esse amigo estava sempre por ali para comer com a gente. E todos nós íamos lá e comia. Ele pegava a misturinha dele, colocava lá no cantinho do prato e deixava lá. Ele comia toda a comida. Às vezes era só arroz e feijão, sabe? E tinha aquela misturinha ali, uma carne, um ovo, alguma coisa. Ele comia tudo aquilo. Por último, ele comia aquela carninha e ele demorava mais tempo para comer aquela mistura que estava ali do que a comida em si. E
todo mundo estranhava. E um dia eu perguntei isso, nós perguntamos, mas por que você faz isso? Ele fala, eu não tenho que comer todo o arroz e o feijão? Eu gosto do arroz e o feijão, mas eu gosto muito mais dessa misturinha que está aqui. Era uma pessoa bem carente e tudo. Ele falou, então eu como o arroz e o feijão porque eu gosto. Mas eu fico pensando que depois que eu comer o arroz e feijão, eu vou ter essa coisa mais gostosa para comer. Nós éramos criança, mas eu nunca mais esqueci essa cena. Porque a nossa vida é assim. Às vezes nós fazemos o que tem que fazer, porque tem uma recompensa melhorzinha no final, sabe? E terminar os processos de Deus é isso. Você passa pelos processos, você termina. E quando ele termina, algo tem uma identidade. Quando você termina, algo muda na sua vida. Quando você termina, uma chave. E vou te dizer, tem chaves na nossa vida que viram no meio do processo, não é nem no final. Tem curso em algumas situações da nossa vida que no meio do processo Deus já muda. Deus já transforma. Você vai terminar, mas você já venceu. Entende? E você vai sentindo a diferença no meio do processo. Esse moço foi para um lugar onde não tinha pai, não tinha babá, não tinha mãe, não tinha os privilégios de príncipe do palácio. Ele está em Lodebar, na casa de um homem chamado Maqui, que decidiu cuidar dele. Tudo que esse moço tinha foi roubado. Algumas pessoas que cuidavam dos bens dos pais roubaram tudo que ele tinha. E agora esse moço tem que desaprender ser príncipe, para viver no meio de pastos, cuidando de animais e deixando todo mundo se acostumar com a sua deficiência. E ele está lá seguindo a sua vida. Ele casa, ele tem um filho. E aí de repente, Davi está no trono. E Deus vai lá e bate na porta de Davi. E fala, Davi, você não está esquecendo de nada? Você deu uma palavra. Você liberou uma promessa para o seu amigo antes que ele morresse. É hora de você cumprir a promessa. O moço que teve que desacostumar com a vida de príncipe, com a vida de realeza e de nobreza, e agora ele criou um ambiente para ele longe do perigo, porque ele sabe que lá é um lugar perigoso. Então ele não pode voltar para lá. Ele tem uma herança, ele tem riqueza, mas ele não pode voltar. Então ele se acostuma a esse ambiente, ele cria a sua vida que deveria estar aqui, ele faz algo para viver aqui. E para ele está tudo bem, porque ele está vivo. Eu não preciso mais, não vou voltar, eu vou ficar aqui. Mas enquanto ele está ali, achando que é só isso mesmo que vai ser, ele foi roubado e tudo bem, não vai ser restituído, é o que ele está pensando. Enquanto ele está ali, Davi acorda um dia e diz assim, ei, eu quero saber se há um herdeiro de Jonatas, para que eu possa usar de misericórdia para com ele. Então o homem que tinha roubado tudo desse moço, sabendo que Davi tinha expulsado da terra as pessoas com deficiência física, ele diz assim, tem um jovem, mas ele não compensa, é um aleijado de ambos os pés. O homem que diz isso, o significado do nome dele é atravessador. Eu quero te falar uma coisa. Tem muitas coisas que o inimigo arma, situações que ele lança na nossa vida para atravessar o nosso caminho e a nossa promessa e para impedir você de ter o que realmente é seu. Mas eu quero ser voz profética aqui essa noite e eu quero declarar na autoridade do nome santo de Jesus Cristo que Deus vai tirar do seu caminho todo atravessador. Porque quando chega o tempo de Deus cumprir uma promessa, o eco da promessa te encontra aonde quer que você esteja. E levanta sua mão por gentileza que eu quero profetizar sobre a sua vida. Esteja você em Lodebar, esteja você subindo ou descendo, numa terra sem pastagem, num lugar que as portas parecem que não se abrem, parece que a sua semente não está germinando, em nome de Jesus, que você seja alcançado essa noite pelo eco da promessa, porque uma promessa antiga está sendo resgatada essa noite em nome de Jesus. Há uma promessa antiga, recebe isso. O Senhor está resgatando, o Senhor está trazendo a memória, o Senhor está te lembrando de promessas antigas. Oh meu Deus, o moço está lá, faz mais de 20 anos, então tudo bem.
Para Deus não. Deus não se esquece de uma promessa. E se Davi quer ter um trono bem sucedido, resgate as promessas. Então o moço diz, não compensa. Ele é aleijado de ambos os pés. Palavra do atravessador. Esse homem atravessa o caminho dizendo, imagina, porque se esse moço volta, ele vai perder tudo que ele roubou. Então agora, Davi diz, não importa, manda chamá-lo. Eu quero vê-lo. Eu quero falar com ele. Então Davi foi colocado à prova de várias formas. Porque ele expulsou todo mundo. Agora ele vai ter que trazer um aleijado. Que era filho de príncipe. E que pode roubar o trono. Mas ele tem uma promessa que ele precisa cumprir. Você está entendendo? Porque a palavra de um rei não volta atrás. Provérbios diz assim, aonde a palavra de um rei está, ali há poder e autoridade. Quem é o rei da sua vida? Quem é o rei que você serve? Quem é o Deus que nós conhecemos que está sentado num trono? Há uma palavra sobre a sua vida que um rei chamado Jesus liberou sobre você e ele não volta atrás na sua palavra. Aonde a palavra de um rei está, ali há poder e autoridade. Então toma posse essa noite de uma grande promessa, porque o Senhor vai cumprir promessas na sua vida. Isso é tão lindo porque o moço está lá, cuidando do seu campo, fazendo o que tem que fazer. Quando chega as carruagens do rei e o eco da promessa alcança esse moço no meio desse deserto. No meio desse lugar sem pastagem, no meio desse lugar seco. E alguém bate na porta e fala assim, o rei está mandando te chamar. Toda aquela carruagem, toda aquela pompa real. Toda aquela coisa da nobreza que ele já tinha, já sabia como era. E agora ele diz, vai me chamar é só porque quer me matar. Ele não consegue ter uma boa expectativa, ele não consegue ver esperança naquele chamado. Mas ele não está vendo esperança e Deus está abrindo um caminho. Ele não está vendo uma possibilidade e Deus está mudando a vida dele e virando uma chave. Queridos, recebe de Deus uma porta inesperada essa noite. Recebe de Deus uma porta inesperada. Recebe de Deus um acontecimento inesperado na sua vida essa noite. Algo que vai mudar a sua história. Algo que vai te dar uma estratégia. Algo que vai mudar a sua criatividade, o seu pensamento, a sua vida financeira. Recebe de Deus hoje. Diz assim, Deus, eu recebo algo inesperado. Porque esperar o ruim ele já está esperando. Agora o que vai acontecer aqui ele não está esperando. Ele jamais pensa que vai voltar para o palácio. Ele não pensa que ele vai voltar para o lugar da realeza. Ele não pensa que ele vai deslumbrar aqueles lugares novamente. Mas então o rei manda chamá-lo. E quando ele chega na presença do rei, a primeira coisa que ele faz é se jogar no chão e pedir misericórdia. Porque ele acredita que vai ser morto. Mas algo incrível e inesperado acontece aqui. Ei, você pode animar o seu coração só um pouquinho? Você pode abrir o seu coração para um momento de esperança na sua história? Você pode abrir o seu coração agora e pensar em algo muito bom que está para acontecer na sua vida? Você pode sonhar comigo por um momento que o Senhor está te atraindo para a presença dEle, para fazer algo inédito, inacreditável, e não que você não está esperando na sua vida pelos próximos dias? Você pode acreditar nisso? Quando ele se joga no chão, a palavra de Davi é: não tenha medo. Ei, que todo medo de futuro, que toda incerteza, que todo medo da sua saúde, de algo piorar, de algo acontecer, que todo medo caia por terra essa noite em nome de Jesus. Que todo medo que está tirando o seu sono, que todo medo que está te preocupando, que todo medo com o futuro da sua casa, dos seus filhos, da sua profissão, dos seus negócios, da sua vida espiritual, que todo medo, causado seja qual for pela situação, caia por terra essa noite em nome de Jesus na sua vida. A primeira palavra do rei para ele é: não tenha medo, não se desespere, fica tranquilo. Eu quero mostrar bondade para com a sua vida. Eu fiz uma promessa para o seu pai e eu vou cumprir.
por causa da minha amizade antiga com o seu pai, eu vou cuidar de você e da sua casa todos os dias da sua vida, e você vai comer na minha mesa. A mesa dos reis aqui é o lugar onde se resolve situações, é o lugar onde se comemora, é o lugar onde a dignidade é mostrada. As pessoas queriam muito esse lugar. Esse moço não esperava isso. Esse moço não acreditava que isso podia acontecer na vida dele um dia. Mas por causa de uma promessa antiga, o eco da promessa o encontrou na terra seca de Lodebar. Tem coisas que você nunca imaginou que ia acontecer na sua vida, mas vai acontecer. Tem coisas que você já pensou, poderia acontecer, seria bem legal. Mas você fala, muito difícil. A palavra do Senhor é: existe alguma coisa difícil demais para mim? Então eu não sei qual é o nível do seu sonho, qual é o nível da sua busca, qual é o nível da sua desilusão com algumas situações. Mas eu sei aonde o nosso Deus está. Ele está sentado em um alto e sublime trono, num lugar de nobreza, de poder, de honra e de autoridade. E Ele está dizendo: eu cumpro promessas antigas. Eu cumpro promessas antigas. E Deus está atraindo alguém para Ele essa noite para dizer: é tempo de cumprir promessas antigas. Usarei de bondade para com você, e estará à minha mesa todos os dias comendo comigo. E todas as terras do seu pai, e tudo que pertenceu ao seu avô, eu vou te devolver com juros. Se coloca de pé, por gentileza. Queridos, cadê o grupo de louvor? Está por aí? Queridos, eu quero orar com você. Eu quero orar com você embaixo dessa promessa, embaixo dessa palavra. Uma promessa antiga está te alcançando. Deus está recuperando algo na sua vida. E uma coisa inesperada vai acontecer com você por esses dias. E eu quero que você receba essa palavra, porque é algo inesperado, mas é algo bom. É algo bom. Se eu fosse você, eu ficava um pouquinho mais animado para receber isso da parte de Deus. O Senhor está fazendo um caminho para a sua história e para a sua vida. E neste caminho tem honra, tem qualidade de vida, tem saúde, tem mudança. E o Senhor vai te ajudar a andar por caminhos que você ainda não conheceu. Deus está destravando portas. Deus está desatando nós. E Deus está abrindo janelas em lugares inesperados para que você possa viver o bem do Senhor e o melhor dele nessa terra. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero orar com você e o grupo de louvor vai terminar cantando. Eu estou com um pouquinho de dificuldade de voz, então eu nem vou seguir muito, tá bom? Mas eu quero orar com você. Você pode colocar a mão no seu coração? Coloca a mão no seu coração e libera uma palavra boa sobre a sua vida agora. Libera uma palavra dizendo: Senhor, eu selo as tuas promessas no meu coração. Eu acredito que o Senhor está resgatando coisas boas da minha vida. Senhor, promessas que se perderam na minha memória. Promessas, ó Pai, por causa das dificuldades eu deixei de acreditar. Por causa do tempo, eu comecei a pensar que não ia acontecer mais. Mas Deus não está preso ao tempo, meu amado irmão. Deus não está preso ao tempo, minha amada irmã. Deus está preso em uma única coisa, na promessa e na palavra dEle. E Ele vela sobre essa palavra para fazê-la cumprir nas nossas vidas. Eu quero orar com você agora, neste momento, em nome de Jesus. E nós vamos terminar com um louvor ao Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida dos teus filhos e filhas aqui
Eu quero declarar sobre a nossa história, sobre a nossa existência, Pai, que um tempo diferenciado está despontando diante de nós. Eu acredito que algo inesperado, Senhor, está raiando no nosso futuro. Nós vamos ter um encontro, Senhor, com aquilo que o Senhor prometeu para nós. O Senhor desenhou algo no nosso futuro e nós estamos indo de encontro ao nosso futuro. O nosso destino é bom, o nosso futuro é bom, porque o Senhor é bom e o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. E um Deus bom, um Pai bom, que nos protege, que cuida de nós. É um Deus, é um Pai que não nos deixa no meio do caminho, que não nos desampara e que não planejou coisas ruins para os seus filhos. Senhor, no mundo teremos dificuldades, mas o Senhor nos dá bom ânimo para vencer todas as dificuldades. E eu entendo, Senhor, nesse tempo, que algo diferenciado vem sobre os teus filhos e filhas. Algo diferenciado vem sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida. E nós tomamos posse, Senhor, das promessas, e elas vão se cumprir. Nós rejeitamos hoje a tristeza, o cansaço, a fadiga. Nós rejeitamos, Senhor, toda palavra mentirosa e contrária que diz que o Senhor se esqueceu da promessa, porque o Senhor não se esqueceu. Coisas diferentes do planejado aconteceram, Deus, mas uns estão aprendendo o caminho da realeza, outros estão voltando para o lugar de honra e de dignidade. Há pessoas que estão sendo reerguidas, ó Pai, e reposicionadas essa noite em um lugar de honra, de prosperidade, de saúde, de dignidade. Aqueles que estão aprendendo no meio do caminho, ajude-os a subir, ajude-os a alcançar o lugar que o Senhor tem guardado e preparado. Aqueles que escorregaram e se perderam e ficaram embaraçados, desembaraça o caminho essa noite, desembaraça o caminho, tira os enroscos, tira os embaraços, quebra a mentira, quebra o engano e levanta teus filhos para viver a promessa da realeza, Senhor. Há um caminho de honra para os teus filhos, há um caminho de graça, de favor, há um caminho de saúde melhorada. É possível ter uma saúde perfeita, é possível ter uma vida sem dívidas, é possível ter uma vida de paz dentro de casa, é possível viver sem brigas, é possível viver, Senhor, sem acidentes no meio do percurso causado por nossas decisões erradas. É possível melhorar nossas atitudes, é possível melhorar, Senhor, o nosso posicionamento. É possível mudar coisas na nossa vida. É possível, Senhor, ter uma qualidade de vida melhor. É possível, Senhor, ter um emprego melhor, ter um salário melhor. É possível ter mais comunhão com Teu Espírito. É possível andar pelo caminho de realeza. A Tua palavra nos diz que os reis chamam para perto de si os sábios e criativos. Eu quero neste momento profetizar sobre cada pessoa que me ouve hoje: criatividade, sabedoria, favor, capacidade para resolver problemas e lidar com situações difíceis, porque há um chamado do rei, e o rei começa a chamar para perto de si. A festa do rei, Senhor, foi para ricos e pobres. A festa dos ricos e pobres durou 7 dias. A festa da nobreza durou 185 dias. Então eu quero declarar, Senhor, sobre esses filhos e filhas aqui hoje, que eles não vão ficar somente no lugar comum, mas o Senhor os está chamando para perto de Ti, para um lugar nobre, para um lugar de honra, para um lugar de dignidade, para um lugar de favor, para um lugar de oração respondida. E eu libero essa bênção sobre as nossas vidas essa noite, e declaro na autoridade do nome de Jesus, que toda sorte de bênçãos venha sobre essa casa, e que chuvas que trazem
bênçãos alcance as nossas lavouras, em nome de Jesus. Se você pode, bate palma para Jesus.